Graça e paz, amém? Todos estão felizes com Jesus? Diga amém. Amém. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Há uma semana e alguns dias tivemos umas férias, né? Não estava aqui nessa casa. Muito bom rever os irmãos, os nossos pastores. Muito feliz por estar aqui. Podem se assentar. Não estávamos presencialmente, né? Mas acompanhando aqui os cultos online. Uma bênção. Esse mês estamos falando sobre intimidade nas quartas-feiras. Pastora Thaís, Pastor Marcos. E eu aqui hoje com esse desafio, né? Ô, glória. Porque esse ano nós estamos, né, no ano de maior intimidade com Deus Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo. Então, quando o pastor Marcos fez o convite, ele passou que seria esse o tema. E eu louvo ao Senhor, porque esse tema é um tema que nós estamos vivendo nesse lugar. Como diz o pastor, só vírgulas, né? Só vírgulas, né, pastores? Porque desde que a gente tem tido, né, direções, palavras proféticas neste lugar, a gente tem visto a glória do Senhor neste lugar, a unção do Senhor nesse lugar. Vidas sendo transformadas, pessoas curadas, milagres. E eu creio que se você e eu buscarmos maior intimidade com o Senhor, grandes coisas o Senhor vai fazer. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Porque o Senhor está aqui. E nessa noite, essa palavra intimidade foi algo que até nessa viagem que nós fomos uns dias, foi falado. E eu achei interessante, porque nós pegamos uns dias para ir para o litoral e depois eu iria visitar meu pai, né, que ele mora perto de São Paulo. E aí nós chegamos na segunda-feira, foi um dia bom, um dia ensolarado. E aí chegou na terça-feira já um dia bem fechado. E aí as pessoas estavam ali e falaram, nossa, previsão de muita chuva, raios, trovões. E nessa praia aí que você vai, dá muito raio. Então, acho melhor vocês nem irem. E como era um pouco distante, o lugar que a gente ficava da praia, a gente tinha um translado, né? Uma van. E o motorista fazia isso de meia em meia hora. E aí as pessoas tinham que dar um nome antes, para não ter problema na vaga da van. E aí você dava um nome antes. E aí no seu horário você ia. Aí chegou no horário, 9 horas da manhã, tempo para o local bem nublado. E na praia estava com raios, trovões. E a previsão era ruim. E as pessoas chegaram assim, olharam o tempo e falaram, não vou mais. Vou ficar aqui no hotel mesmo, vou ficar aqui na piscina, vou ficar aqui. E aí, vocês vão? E aí, eu falei, nós vamos. Aí, não, porque tem muita previsão de chuva, aí lá é perigoso, né? E você está de transfer, como que você faz para vir embora? Pega um Uber depois, algo assim. E aí eu falei assim, mas eu creio que vai abrir sol. E aí minha mãe falou, Deus te ouça. Aí minha mãe falou, Deus te ouça. E eu falei assim, mas ele sempre me ouve. Aleluia. E aí o motorista da van, assim, atento, né, com o que estava acontecendo, ele falou assim, intimidade. Intimidade com o pai. E aí minha mãe falou, é o ano da intimidade. E aí eu dei risada, né? Eu falei, mãe, ele nem sabe que é o ano da maior intimidade na nossa rede. Ela, é um ano da intimidade, da maior intimidade. E aí ele ficou assim intrigado, né? Tá bom, vamos. Chegamos lá, irmãos, não caiu uma gota de água. O sol assim abriu, aquele céu lindo,
né, maravilhoso. E eu olhava assim e falava: Pai, como o Senhor é bom. Como o Senhor é maravilhoso. Porque o Senhor muda estações, tempo. Deus muda todas as circunstâncias se você tem fé e se você tem intimidade com Ele. Não porque nós merecemos, eu não merecia, mas porque Ele é bom, porque Ele é soberano. Aleluia! E ainda a Giovana falou: Nossa, mamãe, como Deus é bom, né? Saiu um sol e todos os dias de previsão de chuva, sol. Porque Ele é assim, meu Deus. Ele é um Deus que muda previsões, muda diagnósticos, muda cenários, muda sentenças, amém? Você e eu temos que crer que a última palavra é do Senhor. Muitas vezes vem a previsão e fala: a previsão é chuva, a previsão é raios, é trovões, mas o Senhor pode mudar todas as coisas, porque Ele tem todo o controle nas mãos dEle, amém? Amém. Vamos orar. Soberano Deus, Pai maravilhoso, o Senhor é um Deus que cuida de nós, um Deus que é perfeito, um Deus que é verdadeiro, um Deus que é todo poderoso, Pai. O Senhor é incomparável. Pai, nós te louvamos, nós te rendemos graça, nós te exaltamos nessa noite e te pedimos, Pai, que o Senhor continue falando aos nossos corações, que essa palavra, Pai, que o Senhor ministrou ao meu coração, venha ministrar aos nossos corações nessa noite. Abre, Pai, os celeiros, abre, Pai, os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, e que nós possamos, Pai, a cada dia, buscar mais e mais a Tua face, Senhor. Ter a maior intimidade com o Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que Tu és, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos abrir aí em Atos, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 3 até o 6. Depois a gente vai seguir ali do 10 ao 18. Aqui no capítulo 9, é o momento, né, que Saulo ele tem esse encontro com Jesus. Então aqui no 9:3 fala assim: entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que lhe inquiriu: Quem és, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. No 10, por favor. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias, disse, diante do que prontamente respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Até aqui, por enquanto. Aqui, então, Paulo, né, ele tem esse encontro com Jesus. E aqui, a Bíblia então fala que tem um discípulo, né, chamado Ananias, que é chamado, né, pelo Senhor, e ele fala: Eis-me aqui, Senhor. Então, a primeira característica que eu quero falar com vocês nessa noite, para quem tem relacionamento, é disponibilidade. Quem tem relacionamento íntimo tem disponibilidade. É estar disponível. E aqui então, Ananias fala: Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Então, quando a gente tem um relacionamento íntimo,
com o Senhor, ele é um discípulo de Jesus, nós temos que estar disponível a ouvir a voz do Senhor. Amém? Então, é estar disponível. E aí no 11, né, vamos seguir aqui, ele fala assim: então o Senhor lhe disse: apronta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele estará em oração neste momento. E acaba de ter também uma visão, na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Todavia, Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem. Quantos males tem causado aos seus santos em Jerusalém? E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Até aqui por enquanto. Então, nesse momento, Ananias recebe uma ordem, né? Uma direção do Senhor. Vai até lá, né? Se apronta, vai ter um homem chamado Saulo. Ele, a partir do momento que a luz resplandece, né? Saulo cai, ele fica 3 dias sem ver. Né? A Bíblia fala que ele fica 3 dias cego, das quais ele não come e não bebe. Então, Ananias recebe essa direção de Deus para ir lá, para orar por Saulo. Né? E para que ele voltasse a enxergar. Mas Ananias, ele replica, né, ao Senhor de que, como assim? Eu vou lá nesse homem que tem... né, causado tantos males. Paulo aqui, né, o Saulo, antes ele era judeu, como nasceu em Tarso, né, que era dominado pelo Império Romano. Então ele tinha uma cidadania romana e ele era do Sinédrio, ele era uma das autoridades ali, e que ele foi um dos que aprovou ali o açoitamento de Estevão. Né? E tanto que lá no capítulo anterior, quando fala da morte de Estevão, as roupas dele, de Estevão, são jogadas aos pés de Paulo. Então ele aprovava e ele açoitava, ele mandava prender, né? Todos que eram judeus que estavam ali. Então surge o que nesse momento, né? Em Ananias? Um medo. Não é fácil a gente ter que encarar alguém que a gente sabe que tem o poder de te mandar prender, de te mandar açoitar. E aí, então, surge o quê? Esse questionamento, né? Essa dúvida em Ananias. Mas aí no versículo 15, vamos voltar lá no texto, ele fala assim: porém, o Senhor ordenou-lhe: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante de gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. 17. Então, Ananias foi, e entrando em casa, impôs-lhes as mãos, declarando: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti para que tornes a ver e fique pleno do Espírito Santo. Então, aqui Ananias, ele obedeceu. Então, a segunda característica de quem tem relacionamento de intimidade com o Senhor é obediência. Amém? Porque Ananias teve medo. Por quem Saulo era. Mas aqui ele teve o quê? Obediência, fé, coragem. Porque ele ouviu e obedeceu a voz do Senhor. Amém? Então aqui, Paulo, né, teve esse encontro com o Senhor, com Jesus. Né? Ele depois recebe, né, o irmão Ananias, aqui o discípulo Ananias, que ora por ele, né, e ele torna a ver,
e ele ficou pleno do Espírito Santo. No 18. Vamos até o 20 agora. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido como escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado. E depois de alimentar-se, ganhou novas forças e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Logo após, Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia! Então aqui, é tão tremendo o que Deus faz na vida de Saulo, né? Porque ele tem esse encontro real com Jesus. Ele era um religioso, né? Cria em Deus, mas perseguia Jesus, perseguia todos os cristãos que criam em Jesus. E ele tem esse encontro, então, com Jesus, aqui as escamas dos olhos caem, ele é batizado, ou seja, ele morre, né, para o velho homem, nasce uma nova criatura em Cristo Jesus, ele é cheio do Espírito Santo, e logo após, ele começa a fazer o quê? O ID do Senhor. Ele começa a pregar e a fazer a obra do Senhor. E Saulo aqui, ele trabalhou arduamente, um trabalho árduo, ele fala, né, do Senhor, porque ele sofreu açoites, ele foi perseguido, né? Lá em 2 Coríntios 11, puder compartilhar ali, Elor, por favor, no 11, 23, ele fala assim: são servos de Cristo, eu ainda mais me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente em perigo de morte várias vezes. 24. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Até o 25. 3 vezes fui espancado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei um dia e uma noite exposta à fúria do mar. Vamos até o 27, por favor. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigos entre meus próprios compatriotas, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede. Muitas vezes atravessei longos períodos de jejum, suportei frio e nudez. E então Paulo aqui, ele fala que ele passou tudo isso. Ele passou tribulações, perseguições, mas ele diz que ele sofreu por amor a Jesus. E tem aquele versículo que fala: quem nos separará do amor de Cristo? A fome, a nudez, a perseguição, nada pode nos separar do amor de Cristo. E aqui Paulo, então, ele fala sobre esse sofrimento que ele passou, porque não importa, né? Não importa o que ele está passando, mas o que espera ele, né? E ele fala que vai prosseguindo, né? Porque ele foi um dos apóstolos que foi arrebatado ao terceiro céu. Ele foi ao paraíso. Ele viu tantas coisas. Ele viu a glória do Senhor. E ele, então, no final, ele fala que ele combateu o bom combate. Ele combateu o bom combate. E a palavra de Deus fala que ele teve muitas situações como nós vimos aqui. E às vezes a gente passa por uma enfermidade ou por algo até mais simples. E muitas vezes a gente murmura. E muitas vezes a gente questiona ao Senhor, né, por coisas às vezes tão menores. E ele sofreu tantas coisas. E ele fala: sei passar todas essas, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém?
Muitas vezes a gente passa com coisas tão menores, mas a nossa atitude, como de Paulo, tem que ser de um adorador, de alguém que sabe quem é Cristo, de quem é o Pai na vida dele, que o espera a coroa da justiça, né? É tremendo essa parte, refletindo sobre esse livro, né? Ele falando de que veio espinho na carne dele e rogou muitas vezes ao Senhor. E o que o Senhor diz a ele? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Então nós somos, muitas vezes não somos merecedores, mas algo que nos espera, tudo vai valer a pena, amados. Tudo vai valer a pena, porque o que nos espera é o céu, é onde nós somos. Aqui nós somos, a Bíblia fala, peregrinos, estrangeiros. A nossa cidadania é celeste, o nosso lugar é ali, onde nos espera. Amém? E o terceiro ponto que eu quero falar para vocês, né, de quem tem intimidade, é reciprocidade. Né? Mas reciprocidade aqui no sentido de que eu trouxe uma tradução que é: uma pessoa recíproca é aquele que participa ativamente e da forma correspondente na construção de uma relação. Então, nós temos que participar ativamente na construção de uma relação. E essa relação é uma relação que Deus tem um amor incondicional. O amor incondicional por nós. E quantas vezes a gente é tão ingrato ao Senhor? Quantas vezes a gente é tão ingrato ao Senhor? Né? Quando Jesus fala dos 10 leprosos, um só volta a agradecer. E aqui então ele fala que reciprocidade, né? Ele fala que nessa relação existem deveres e direitos. Direitos, nós temos herança, mas tem deveres, né? E vamos abrir lá em Deuteronômio 28, 1 e 2. E aqui a gente então nós temos que buscar nessa relação de construção, a gente tem que buscar a santidade. A gente tem que buscar um padrão de comportamento que agrada ao Senhor. E ali então, em Deuteronômio 28, diz assim: se fielmente obedeceres a palavra do Senhor, teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia eu te ordeno, Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. 2. Se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Amém? Então, é uma condição, se a gente obedecer, se a gente buscar, as bênçãos vão nos alcançar. Então, nós temos alguns deveres: amar, guardar a palavra do Senhor, obedecer. E aqui, eu quero falar lá em Filipenses 3, nós vamos ler aqui do 12 ao 16. Quando Paulo ele fala, né? Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou eu seja perfeito, entretanto vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa maneira. Porém, se algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso Deus vos esclarecerá.
até o 16. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. E aí depois ele fala que sede meus imitadores, né? Porque nós temos que buscar a cada dia a santidade, a perfeição no Senhor. Porque o pecado nos afasta de Deus, né? Então quem quer ter intimidade com o Senhor tem que ter santidade. E agora caminhando, né? São vários temas aqui que o Senhor ministrou ao meu coração, mas eu quero falar desse último. Então, primeiro item de um relacionamento, a característica de um relacionamento íntimo com o Senhor é disponibilidade. Para você memorizar, disponibilidade. Quantos estão aqui? Eis-me aqui, Senhor. Nossa, quantos estão aqui disponíveis ao Senhor? Amém? Gente, muitas vezes ser disponível ao Senhor é algo na obra do Senhor, na casa dele, sabe? Às vezes você está ali ensinando para as crianças, ministrando para as crianças, é você estar disponível para o Senhor, para fazer a obra do Senhor. Sabe, Jesus sentava, né, com as multidões para ensinar a palavra do Senhor, para ensinar a palavra. Então, muitas vezes você está ali com as crianças, com os adolescentes, né, com os jovens, você está ali ministrando a palavra do Senhor. Isso é estar disponível, isso é estar disponível para a obra do Senhor. Né? A pastora Michele faz uma convocação, né, ou convite, muitas vezes. Quem pode estar aqui ajudando o trabalho das crianças? Quantos estão disponíveis para fazer? Porque, amados, a obra do Senhor é desde os pequeninos. Amém? A obra do Senhor é desde os pequeninos. Então, é você se dispor a ensinar aquilo que você aprendeu. Né? É você ensinar. E isso a gente tem ministrado muito aos adolescentes. Né? Eles têm hoje já um coração de servo, né, pastora Michele? Eles têm um coração de servo, né? Aquilo que eles têm recebido, eles têm ministrado às crianças. Glória a Deus, né? Aquilo que a palavra tem chegado ao coração, eles têm compartilhado na vida das crianças. Isso é a obra do Senhor. Isso é você estar disponível a fazer a obra do Senhor. Não é só vou entregar uma cesta básica, é também entregar uma cesta básica, é você se dispor a um tempo de visita, é você dispor a um tempo de oração, né? Mas é tantas outras coisas que a obra do Senhor precisa de mim e de você. Amém? Então, o segundo item que a gente viu aqui, de um relacionamento de intimidade, é obediência. Terceiro item, reciprocidade. Né? Então, a gente tem que estar com recíproco, participar ativamente, né? Buscar a santidade. Muitas vezes Deus é tão bom para nós. Né? E muitas vezes Deus nos chama, nos convoca, nos solicita tantas coisas e às vezes a gente não se dispõe. Né? Então, o Senhor... E o último item aqui que eu trouxe para vocês, que em uma relação de intimidade, precisa haver renúncia. Precisa haver renúncia. E muitas vezes a renúncia requer escolhas. Porque renunciar significa rejeitar algo ou recusar algo que você goste muito. Então, às vezes, não é coisas ilícitas, não. Às vezes são coisas até boas, não é verdade? Mas requer renúncia. Muitas vezes a gente tem entrado numa situação de automático, né? Tanto que o nosso tema para este ano, né, do nosso retiro é menos pressa e mais presença. Menos pressa e mais presença. Porque é isso, a gente entra num automático, toca o despertador, vai de manhã, escova dente, sai para trabalhar, né? E muitas vezes esse tempo com o Senhor a gente não tem. O tempo da palavra. E muitas vezes essa escolha é nossa.
somente nossa. Porque é você ter o tempo de ler a palavra. A gente está num desafio de leitura bíblica, né, de ler a palavra, que a gente precisa fazer escolhas. Né? Às vezes o tempo é curto, então você tem que fazer a escolha. Ou eu deixo de ver a rede social, ou eu deixo de assistir aquela série que é muito inédita, né? Ou eu deixo de assistir TV, de fazer algo. Esses dias eu estava até vendo rapidamente assim uma pregação da Joyce, e ela fala: não percam tempo me assistindo, tenha o seu tempo com Deus. Não tenho tempo me assistindo a minha pregação, tenha o tempo com Deus. É importante, muitas vezes, a gente ouvir uma pregação, uma palavra, edifica a nossa vida, sim, mas ele não substitui o nosso tempo com o Senhor. O tempo, o secreto com o Senhor. Aquele tempo de você ler a palavra, porque a palavra é o Senhor falando conosco, edificando, né, a nossa fé. É você ter o tempo com o Senhor de falar, de ser pai, sabe? Porque pai é isso, não é verdade? Tanto que naquela experiência que eu contei para vocês, que o motorista, depois ele chegou para o Jean e falou: nossa, vocês são bem, assim, ele usou uma expressão assim, religiosos, ou né, vocês têm bastante fé. Vocês são de alguma igreja? Né? Porque ele viu aquele dia a gente conversando, né, sobre a intimidade. E aí o Jean falou: sim, nós somos, né? Aí falou da igreja apostólica, que plenitude de vida. E ele era de uma igreja também, da Assembleia de Deus. Olha só, glória a Deus, né? E ele falou: amanhã é o último dia, e era o último dia também que nós ficaríamos ali. E ele falou: então, eu vi que vocês são pessoas assim de muita fé, esteja orando por mim. Eu vou fazer uma viagem longa aqui, vou para Santos, fazer um translado lá no porto, esteja orando por mim. E eu até disse para ele, ele falou, né, no dia, amém, vamos orar. E eu falei para ele, porque aí no outro dia, né, que ele viu, ele falou assim: nossa, no outro dia, né, que a gente tinha tido essa conversa, ele foi novamente buscar a gente, né, e falou: nossa, que sol que deu aqui, né? Porque lá em Bertioga caiu o mundo. Choveu na hora do almoço, uma chuva muito forte. E estava 12 quilômetros da onde a gente estava. 12 quilômetros, do lado. Ele falou: deu uma chuva muito forte. Aí eu falei para ele: então, o Senhor é bom. Glória a Deus. Eu falei para ele: sabe por quê? Me veio um versículo que eu quero falar para o Senhor. Sabe aquele versículo que fala assim: nós pais, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dirá o Pai Celestial? Amém, aleluia. Não é verdade? Muitas vezes o pai quer dar o melhor para o filho. E aí o teu filho te pede: eu quero um doce, né? Eu quero um sapato, eu quero um celular novo. Ele te pede tantas coisas, você vai sempre querer dar o quê? O pior? Não, você sempre vai querer dar o melhor para o seu filho ficar feliz, alegre. E assim é o nosso Pai. Assim é o nosso Pai. Ele quer ter esse relacionamento que você pode ser confidente, né? Falar tudo o que você sente, o que você pensa. Porque o Senhor, Ele quer esse envolvimento em tudo na sua vida. Não é só nas situações difíceis, é em todos os dias, em todos os momentos. Essa relação de pai e filho que fala: o que você precisa? Né? Estou aqui, porque o Senhor, Ele está todos os dias nos ouvindo. E a palavra de Deus fala que se me buscar, né? Se você me buscar de todo o teu coração, o Senhor, Ele está sempre pronto a te ouvir, amados. Amém? Então, o Senhor, Ele é bom em todo o tempo. E muitas vezes a gente nem é merecedor.
de nada. Mas Ele é bom e Ele é perfeito. Amém? Então vamos abrir lá em Lucas 5. Nós vamos ler aqui rapidamente. Lucas 5, nós vamos lá no 10, por favor. Lucas 5. Aqui é Lucas capítulo 5, versículo 10. Aqui é quando Jesus faz a convocação dos seus discípulos. E aqui vocês já conhecem, né, o contexto, que eles estão pescando aqui, não pesca a noite inteira. E então aqui Jesus, ele fala, né, para ir do outro lado e lançar a rede. E ali no 10, ele fala assim, 10. Assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: não tenhas medo. A partir deste momento, tu serás um pescador de vidas humanas. 11. E então, eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Então, aqui foi um chamado, né, de Jesus aos seus discípulos, então, a renúncia. O próprio Jesus diz, né, aquele que me seguir, tome a sua cruz. Então, aqui, o Senhor, ele... Vamos lá em Mateus, né, 16, 24, para eu ir finalizando aqui. Mateus. Então, Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Então, um relacionamento com Jesus requer renúncia. E muitas vezes essa renúncia que nós precisamos ter a cada dia, é todos os dias, né? É esse tempo que a gente precisa ter com o Senhor. E esse tempo, muitas vezes, ele tem que ser a prioridade em nossas vidas. Não é o tempo, é super importante o tempo no seu trabalho, né? O tempo de dedicação na sua família, com seu esposo, com seus filhos, né? com seus amigos, né? Na faculdade, na escola. Mas nada pode substituir a presença, esse tempo com o Senhor. Amém? A Bíblia fala que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos são acrescentadas. Muitas vezes a gente quer buscar as outras coisas primeiro. E aí não vem, não é verdade? Mas é porque a gente precisa buscar o reino de Deus. E aí sim as outras coisas são acrescentadas. Amém? Eu vivi esse testemunho. É algo que eu sempre compartilho, né, com o meu pastor, com o apóstolo, né? Muitas vezes as situações da minha vida, e eu estava trabalhando bem mais próximo, né, porque eu estava há algum tempo trabalhando em Rio Preto, né, alguns sabem disso. Eu viajava todos os dias e se torna bastante cansativo, né, a viagem, o risco, o tempo. E aí a situação foi que eu teria que mudar. Ou eu mudaria, né, para Rio Preto, ou eu teria que abrir mão, né, do trabalho. E aí depois até do CEO, né, o CEO que assumiu a empresa falou: você não quer mudar para Rio Preto? Falei: não, é que meu esposo trabalha na região, trabalha aqui, né, a gente tem ministérios, enfim. Mas tudo nas mãos do Senhor. Né? Claro que se o Senhor falar, vai, nós vamos. Mas tudo é no tempo do Senhor e tudo é a vontade do Senhor. Né? Então, eu abri mão disso. Né? Então, eu fiquei um tempo, não trabalhei. E até o Jean falou: nossa, mas
tranquilo, não é? Para Rio Preto não é tão longe, mas isso também fazia você ficar bem cansada. E a gente tem família, né? Tem casa, tem ministério. E aí você muitas vezes toma o tempo de Deus, né? Então, eu falei, não, eu vou abrir mão disso. Eu comecei a trabalhar aqui com consultoria, prestando trabalho aqui na região. E, de repente, um dia lá eu estava trabalhando ainda. E eu recebi uma mensagem. Aí essa mensagem era: ô, Clélia, eu sou fulano de uma empresa tal. E aí eu queria ver se você tem interesse em trabalhar na empresa, formato remoto e tal. Era um formato remoto, né? Você pode trabalhar em casa. Falei, nossa, né? E aí você fica meio assim, né? Será que é, não é? Mas vamos colocar diante do Senhor. E até eu falei com o pastor, o apóstolo, falou, vamos orar, né? Aquilo que o seu coração dizer, vamos orar. E aí, então, isso foi trazendo paz ao meu coração. E eu falei, tá bom, vou aceitar. E eu achei interessante porque ele me conhecia de um conhecido da empresa que eu trabalhava em Rio Preto. Então, esse momento que eu trabalhei em Rio Preto foi um momento que ele, né, me conheceu de ouvir falar, né, porque a gente trabalhamos em empresas do mesmo grupo. E ele falou, não, é que eu já tive referências, tal, se você quiser aceitar o convite. E aí eu aceitei o convite. E então, na hora que eu vi a mensagem, ele falou, vamos marcar uma videoconferência, né? Vamos marcar, porque ele não estava no Brasil, a empresa dele também tem no Canadá, ele tem um escritório lá. E aí eu falei, tá bom, vamos marcar. Marquei no horário do almoço, para nós é meio-dia, mas para ele era tipo 10 horas da manhã no Canadá. Fizemos uma videoconferência. Aí nessa videoconferência, ele passou os desafios da empresa, tudo. Ah, tá bom, quero um tempo. Pode ser, você já está disponível? Eu falei, não, quero um tempo para pensar. Falar com o meu esposo. E ele falou, então tá bom, mas que dia que você pode dar resposta? Falei, daqui uma semana. E aí, esse tempo, então, é joelho, né, amados? É joelho, vamos orar, né? Vamos ver a direção do Senhor. E aí foi bênção, né? O Senhor trouxe paz no meu coração, né? E hoje eu trabalho remoto, eu consigo, né, ter um tempo maior, assim, em casa, né? Então, não tenho esse tempo de deslocar até Rio Preto, enfim. Então, assim, eu creio que se a gente coloca o Senhor, sabe, as bênçãos vêm até nós, as portas se abrem, né? O Senhor prepara todas as coisas no tempo dEle, né? Para que você tenha um tempo com o Senhor, mas que isso seja prioridade na sua vida, porque Ele tem grandes coisas para fazer na minha e na sua vida, desde que a gente coloque Ele como prioridade, como a pessoa mais importante, que a gente fala todos os dias, muitas vezes com o nosso esposo, né? A gente tem que falar todo momento com o Senhor, né? A gente tem que ter esse relacionamento íntimo. E aqui, para fechar, eu trouxe 2 Crônicas 16, 9. Só para fechar aqui esse versículo. Ele fala assim, afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Nisto, agistes como um louco, um insensato, por isso, desde agora, terás que enfrentar muitas batalhas. E o que me chamou a atenção nesse versículo é que os olhos do Senhor contemplam toda a terra, né? E para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente nele. Então, Ele quer se revelar a mim e a você de forma poderosa, de forma gloriosa, sabe? O Senhor quer se revelar naquele que tem o coração nele, sabe? Que tem o coração nas coisas dele. Porque, muitas vezes, aqui a gente viu que relacionamento com o Senhor é também renúncia. Mas a gente tem que renunciar às nossas próprias vontades para fazer a vontade do Senhor. Não é verdade? O próprio Jesus diz, eu estou fazendo a vontade daquele que me enviou. Né? Então, o Senhor quer se revelar, aquele que tem
né, intimidade com o Senhor, Ele vai revelar seus segredos, Ele vai revelar alianças, Ele vai dar resposta. Amém? Então, se você tem um tempo com o Senhor, Ele vai trazer a resposta, Ele vai trazer a cura, Ele vai trazer portas abertas. O Senhor tem grandes coisas para aqueles que crê, né? Para aquele que tem relacionamento, intimidade com Ele. Amém? Fiquem de pé, vamos orar. Já finalizando aqui. Senhor meu Deus, todo-poderoso, maravilhoso, santo, verdadeiro. Pai, que nós possamos nessa noite, assim como um dia Saulo teve esse encontro real com Jesus, e isso fez toda a diferença na vida dele. Que nós possamos sim, Pai, a cada dia ter mais e mais intimidade com o Senhor, que a cada dia no nosso coração tenha sede e fome pela Tua presença, Pai, porque o Senhor quer revelar-se a nós, e o Senhor quer fazer grandes coisas, Pai, se nós obedecermos, se nós permanecermos firmes, se nós guardarmos a Tua palavra, Pai. Nos ensina a cada dia, Pai, que nós possamos estar firmes em fé, buscando a cada dia conhecer mais e mais do Senhor, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos por quem Tu és, Pai. Te louvo e te agradeço por cada vida aqui, por cada família aqui representada, Senhor. Coloca teus muros de proteção sobre cada família aqui, ó Pai, e que o Senhor entre com providência, porque o Senhor é um Deus que faz infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, Pai. Então, aquelas pessoas que aqui estão, que precisam de algo, o Senhor conhece todas as necessidades, Pai, que se é uma porta, que a porta venha se abrir. Pai, se é cura, Senhor, se é uma resposta, Pai, se é algo que o Senhor precisa curar na alma, no físico, Pai, que o Senhor possa estar operando em nome de Jesus, Pai, porque o Senhor é um Deus de resposta, o Senhor é um Deus de cura, um Deus de libertação, Pai, o Senhor é um Deus de provisão, um Deus de prosperidade, ó Pai, mas visita, Senhor, agora cada vida, cada coração nessa noite, Pai, nós somos gratos a Ti por tudo que Tu és, Pai, Tu és maravilhoso, Pai, a Tua vontade, ela é boa, agradável e perfeita. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glorifica ao Senhor. Obrigada pela oportunidade.